né, ela está tendo essa consciência de que nós precisamos, irmãos, ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E o caminho que devem andar é o caminho do Senhor, porque quando eles estiverem jovens, adultos, eles não se desviarão, porque uma semente da palavra foi plantada no coração delas, né? Isso é o que eu ministro sobre a vida dela, sobre a criança, e que ela tenha essa consciência, né? Os pais, irmão, é que são os verdadeiros educadores dos seus filhos. Não é o colégio, amém? O DI ajuda, a igreja ajuda. Mas os principais educadores dos filhos são os pais. Então, o pai e a mãe precisam ser bons educadores, porque eles vão nos imitar, eles vão nos copiar. Amém? Mas vamos aqui para a palavra. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, no capítulo 2. Quero ler alguns versículos aqui. Hoje nós temos ceia do Senhor. Eu fico tão feliz nesses dias, irmão, de ceia. Hoje nós vimos para cá, tiramos essas cadeiras do canto. Tá diferente, tá? Tá, né? Tiramos tudo aqui, lavamos aqui, comemos, brincamos, tivemos tempo de comunhão. Saímos daqui um pouco mais de meio-dia, mas foi prazeroso, né? A gente sai já com vontade de voltar. Amém? Eu sou muito feliz com isso. Então preparamos esse ambiente para você e para o Senhor principalmente. Amém? Podemos ler? Está com sono, Fabrício? Fique de pé. Estou brincando. Graças a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Vamos ler esses versículos aqui, que diz assim, irmãos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga, espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga, nós, disse a igreja, temos a mente de Cristo. Curva a tua cabeça por um instante, irmão. Pai, te dou graças pela tua palavra que acabamos de ler, por essa porção maravilhosa. Sabemos que a tua palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Eu oro mesmo, Pai, para que espírito de sabedoria e de revelação seja concedido a cada um de nós no pleno conhecimento do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que as nossas mentes sejam cativas à obediência de Cristo Jesus. E oro, Pai, para que nós não saiamos desse lugar da mesma forma. Não que nós tenhamos entrado de qualquer jeito, entrado ruim ou algo assim. Não, Pai. Mas que algo seja acrescentado nos nossos corações por causa da Tua palavra e por causa do Teu Espírito, Pai. É isso que nós queremos essa noite. Usa-me, apesar de mim, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, o apóstolo Paulo, ele estava aqui defendendo o caráter da sua pregação, né? Ele estava, enquanto algumas pessoas estavam questionando que o que ele fazia era algo carnal, algo natural, ele estava defendendo, irmão, que o que ele ensinava e a forma que ele se movia não era uma forma natural, mas sim uma forma espiritual. E às vezes, irmão, ou na maioria delas, é difícil você ter uma discussão. Quando eu falo uma discussão, não estou falando de bater boca, de brigar, mas um diálogo, uma discussão, seja teológico ou doutrinário, com uma pessoa que é carnal ou natural. A pessoa natural, como o próprio Paulo diz, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Amém? É só você lembrar de Nicodemos, quando ele foi se encontrar com Jesus, lá em João 3, ele era uma pessoa muito conhecedora, ele tinha um conhecimento natural, ele tinha um conhecimento intelectual,
Ele tinha um conhecimento da lei, daquelas coisas todas, talvez um conhecimento teológico, mas ele não tinha o Espírito. Então ele via o que Jesus fazia, o que Jesus realizava, né? Ele tinha certeza que Jesus Cristo era vindo de Deus. Ele sai na madrugada para encontrar-se com Jesus. E quando ele vai ao encontro de Jesus, ele chega para Jesus e diz: Mestre, nós sabemos que você vem da parte de Deus. Olha só, ele não fala só por ele fala por eles e pela cúpula, né, pelos demais. Nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode realizar essas coisas se não vem de Deus. E aí ele entra num diálogo com Jesus, ele não consegue compreender aquilo que Jesus está tentando passar para ele. Ele tem interesse no reino, ele tem interesse na eternidade, ele tem interesse, né, em estar com o Senhor, mas ele não sabe os passos. E Jesus vai dizer para ele como ele adquire isso, como ele entra nisso. E quando Jesus diz: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele compreendia as coisas naturais, as coisas intelectuais. E ele vai perguntar para Jesus: que é Jesus, como assim nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? É isso? Não, aí Jesus vai falar duas coisas para ele, que é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer: olha, se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. E ele faz essa indagação para Jesus. Né? Ele diz: se você quiser ver, você precisa nascer. Se você quiser entrar, você precisa nascer. Então, para enxergar no reino espiritual, para enxergar as coisas do Espírito, meu irmão, você precisa nascer de novo. E o que é um novo nascimento, irmão? É reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E a partir de então, você começa a discernir espiritualmente. Só, meu irmão, que ainda existem pessoas no meio da igreja que ainda vivem de forma natural. Só consegue enxergar as coisas naturais. Só consegue valorizar ou priorizar aquilo que ela tem alcance de tocar ou de ver. Mas quem, irmão? Quem é espiritual, ela não vive nessa condição de só ver e pegar e tocar, sentir. A gente sabe que tem pessoas que vêm para um ambiente como esse de igreja e ela às vezes sai do seu lar ou de algum lugar e: rapaz, eu vou para aquele lugar hoje porque eu quero sentir a presença de Deus. Aí vem para um ambiente como esse de igreja, de congregação, né, os louvores como esse que nós tivemos agora há pouco, a gente percebe a unção do Espírito palpável aqui, independente do arrupio, amém? Mas tem gente que se não tiver o arrupio, irmão, se não tiver aquela coisa, uma coisa estranha, o Espírito de Deus não está, a presença de Deus não está. O que é isso? São pessoas que vivem de forma natural. Elas precisam sentir alguma coisa para dizer que Deus está presente. Meu irmão, nós não precisamos sentir um arrupio. Se tiver, amém, é bom. Mas com arrupio ou sem arrupio, quando nós nascemos de novo, não é assim, pastor Sérgio? Quando nós nascemos de novo, nós temos essa consciência dentro de nós que o Espírito habita em nós e independente de qualquer coisa, a presença dele pode se manifestar sobre nós. Ele habita dentro de mim, mas essa presença pode se manifestar num ambiente como esse. Quando você se expõe a isso, quando você se expõe à unção, quando você se expõe àquilo que está sendo feito num lugar como esse, a presença de Deus se manifesta independente do arrupio, ou de você flutuar, ou algo desse tipo. Então, Paulo estava sendo questionado por alguns de Corintos, como se Paulo vivesse uma vida natural. Mas Paulo, ele era um homem espiritual e ele estava ensinando sobre as coisas do Espírito. Nós vivemos em uma geração, irmão, que valoriza muito mais o conhecimento, a razão e as emoções. Essa é uma grande realidade hoje. Estão comigo?
Entretanto, Paulo nos ensina, no texto que nós lemos, que existe uma dimensão da vida que não pode ser compreendida pela capacidade humana, que é a dimensão espiritual. Às vezes nós estamos em lugares que a gente consegue perceber se o ambiente é um ambiente limpo. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, de você chegar num lugar e você perceber naquele lugar, naquele ambiente, um peso espiritual. Já aconteceu assim com você? De você chegar em um ambiente assim, rapaz, que coisa pesada aqui. Por que você consegue ver isso? Por causa dessa maturidade espiritual. Você consegue discernir no reino do Espírito. Eu já cheguei em ambientes que percebi que o ambiente não estava bem e o Espírito me apontava o que estava fazendo com que aquele ambiente não estivesse bem. E quando eu ia diante daquela pessoa que não estava bem, não era nascida de novo nem nada, se manifestava por causa da presença. Mas uma pessoa natural não percebe isso. Talvez seja até influenciado por aquela coisa que está naquele ambiente. E trata isso como comum. Por quê? Porque vive no âmbito natural. Sabe? Precisa de alguma coisa para dizer que é real. Não, nós somos espirituais, irmão. Nós não precisamos disso. E aí minha pergunta é, quem tem governado, irmão, a nossa maneira de pensar? É o homem natural ou é o homem espiritual? E quando eu falo homem, como a gente sabe, eu não estou falando sexo masculino, estou falando do ser humano, da pessoa. Estamos sendo guiados, irmãos, pelas nossas emoções ou estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus que habita em nós? Porque é possível, irmão. Eu já falei, já dei exemplo de mim mesmo. De momentos em que eu dei ouvidos à minha alma e não me movi por causa de uma emoção. Porque acreditava que era a alma, mas na verdade era o espírito. Então é possível, se nós perdermos o foco do Espírito, da palavra, da unção, é possível, irmão, que em algum momento as nossas emoções toquem em áreas nossas que não deveria ser tocado. Estão comigo? Então, o homem natural, como diz o texto, ele não discerne as coisas do Espírito. Verso 14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Quem nunca ouviu pessoas, estão tudo doido, esses crentes gritam que só não sei o quê. Sarliga o que eles estão falando aí. São tudo loucos, isso é invenção. Já ouviu isso? Eu já. Inventando, isso aí é coisa que tem o que fazer. Natural, vive no natural. Nós oramos em línguas porque sabemos que é o Espírito que nos conduz a orarmos, irmão. Ele nos concede e nós falamos. A Bíblia fala que a evidência bíblica de quem é batizado do Espírito Santo, bíblica inicial, é falar em outras línguas. Então, quem não nasce de novo não pode falar em línguas. E se não fala em línguas, para eles é loucura. Para eles nós estamos fazendo um bocado de coisa que não é necessário. Mal sabem eles que quando oramos em língua, estamos edificando a nossa vida espiritual. Mal sabem eles que quando nós oramos em língua, nós falamos mistérios com o Pai. Então, pode pensar que nós somos loucos. Amém? Nós somos cheios do Espírito, irmão. Somos cheios do Espírito. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é aquele que vive limitado aos sentidos, à razão e às emoções, sem direção do Espírito Santo. Ele interpreta tudo só do que vê ou sente
ou consegue entender com a razão. Isso é o homem natural. Mas nós não somos naturais. Se tiver alguém natural aqui, eu quero te convidar hoje para mergulhar no reino do Espírito. Nós vamos ter ceia e você vai mergulhar no reino do Espírito, para nunca mais você andar de forma natural. Irmãos, e quando a gente fala sobre que nós somos espirituais e falamos do comportamento de uma pessoa que anda no natural, a gente não está aqui fazendo críticas ou desmerecendo, porque nós temos um lado que é carnal também. Né? Nós somos o quê? Um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós somos, se as três partes, irmão, não fosse importante na vida do ser humano, Deus não teria feito. Deus é perfeito. Então ele sabe a importância do espírito, da alma e do corpo. Ele sabe o papel de cada um, ele fez pleno o papel de cada um. Espírito comandando a alma e comandando o corpo. Não é a alma comandando a carne. É o Espírito dizendo, alma, aquieta-te. E quando você diz alma, aquieta-te, o corpo cessa. Porque o corpo ele age com o comando da tua alma. Quando tu vê, diz alguma coisa, faz uma leitura. Quando você ouve, faz uma leitura. Não é assim? Mas quando você anda no Espírito, quando a alma quer fazer uma leitura errada, o Espírito diz, aquieta-te, alma. O Espírito entra em ação. Começa a fluir em outras línguas e a alma, ó, se aquieta. Estão comigo? Aleluia. É por isso, irmão, que Paulo diz que as coisas espirituais lhe parecem loucura, porque vivem em um modo natural. Não aciona, irmão, esse botão do natural, do modo natural. Deixa o botão do espiritual, a alavanca ligado o tempo todo. On, não deixa off. Como é que eu deixo o botão do lado espiritual o tempo todo em on? Como você alimenta o seu espírito? Só com canções? Só com vídeos que nós assistimos? Só com as pregações de bons ministros? Não, irmão. O nosso espírito, ele é alimentado quando você considera a palavra. Por mais que você tenha o seu pregador predileto e que fale dentro da visão que a gente crê, está tudo certo. Mas você não pode fazer disso a verdade absoluta que alimenta o teu espírito. Porque os homens, eles falham, irmão. Independente de doutrina boa ou ruim, eles falham. Mas se você olhar para a palavra e se você vive com o botão do espiritual ligado, você vai conseguir discernir todas as coisas. E o espiritual não pode ser discernido por ninguém. Olha a segurança que é andarmos com o botão espiritual ligado o tempo todo. Estão comigo? Então, muitas pessoas escutam a mesma palavra. Muitas pessoas escutam a mesma palavra. Jesus, certa vez, lá no Sermão da Montanha, ele está concluindo o sermão, aí ele vai falar sobre as pessoas que ouvem a palavra e colocam em prática, e as que não ouvem, as que ouvem e não colocam em prática. Ele vai comparar um homem que construiu uma casa sobre areia, e o vento veio e derrubou aquela casa porque ele estava sem alicerce. Ele compara essa pessoa com uma pessoa insensata. Ele compara essa pessoa com a pessoa que não dava crédito à palavra. Ele compara essa pessoa que não praticava a palavra. Mas a mesma palavra que ele disse, tem alguém que ouviu e tomou posse dela. Ele vai comparar a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce, sobre um fundamento.
E quando veio as mesmas circunstâncias que veio para aquele que foi construído sobre a areia, ela permaneceu de pé, ela permaneceu firme. Por quê? Porque estava num alimento sólido. E ele estava comparando o quê? A sua palavra, aqueles que ouvem e praticam a palavra. Irmão, só ouvir não é suficiente. Só ouvir, o ouvir só vai nos dar o conhecimento. Você vai conhecer, você vai falar bem sobre. Eu conheço pessoas que falam muito bem, conhecem a Bíblia, sabe, citam versículos sem ler, mas quando você vai ver a realidade da vida, não tem prática, tem uma teoria. Então só ouvir, irmão, não é suficiente. Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então há uma necessidade, irmão, para nós que nascemos de novo, não apenas ouvir, mas praticar. O que é praticar? É agir à altura daquilo que ela diz. É agir à altura daquilo que ela diz. Então tem pessoas que estão no mesmo ambiente, recebendo a mesma palavra, mas tem pessoas que conseguem absorver, porque estão considerando o espiritual, mas tem pessoas que saem do mesmo jeito, porque estão no modo natural. Ei, Paulo estava escrevendo para a igreja. Não era para os ímpios. Então, sempre eu digo, quando é escrito alguma coisa na palavra, é porque ou está acontecendo, ou porque tem a possibilidade de acontecer. Estão comigo? Aleluia. Então, uns são transformados e outros permanecem indiferentes. A diferença, irmão, não está na palavra, mas na condição espiritual do coração. O problema não é a palavra que as pessoas recebem, é a condição do coração. As pessoas esquecem que quem já ouviu a desculpa de dizer que o coração do homem não é confiável, porque o coração do homem é um coração de pedra. Já ouviu isso? Mas você acha que Deus ia confiar o seu espírito a um coração que não é confiável? Toda vida que nós lemos a palavra de Deus, você tem que considerar o contexto, irmão. O tempo, o modo, para quem foi escrito, se fala com você, se fala com o judeu, se fala com o ímpio, se fala com a igreja, se fala... Você não pode botar tudo dentro de um liquidificador e fazer aquela vitamina e rá! Vai dar uma congestão, vai dar dor de barriga, você vai provocar. Estão comigo? Então aquele coração que fala no Antigo Testamento, a Bíblia diz que aquele coração ele foi tirado e foi nos dado um novo coração. Por que um novo coração? Porque esse novo coração precisa receber o Espírito de Deus. Esse novo coração é um coração onde te dá a condição de nascer de novo. Então, se você tem a condição de nascer de novo, irmão, fica tranquilo, teu coração é confiável. Não deixa ninguém colocar na sua cabeça de que, rapaz, maldito o homem que confia no outro homem, né? Fala assim. Mas você vai para o texto e não está falando disso. As pessoas trocam uma letra, trocam uma palavra, tiram uma vírgula, botam outra coisa. Mas o texto não fala isso. Deus confia em você. Deus confiou a sua vida a você, o seu espírito a você, habita dentro de você. Amém? A gente não pode deixar em nós um sentimento de que você é um coitadinho, você é um inferiorizado, que você... eu sou indigno da presença de Deus. Não, esses não são mais os pensamentos que nós temos que ter. Essa não é a revelação que tem que estar no nosso coração. Essa é uma revelação quando nós não tínhamos a revelação. Quando nós não tínhamos a revelação da fé, nós nos comportávamos dessa forma. Mas, irmão, hoje você tem o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas habitando dentro de você, regendo a sua vida. Não são as emoções que dão, o que dita as regras, é o Espírito que habita em você, que vai te guiar a fazer as coisas certas. Você precisa só se submeter ao modo espiritual. Estão comigo? Nós vamos já tomar ceia. Aleluia. O homem natural não discerne as coisas de Deus.
O homem espiritual discerne todas as coisas. Olha, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 15, ele diz: mas o que é espiritual discerne bem. Diga, discerne bem. Discerne bem. Discerne bem tudo. Não é só uma parte. Não é só 50%. O homem espiritual, ele discerne tudo. Aquilo que o natural não alcança, o espiritual alcança. Porque é o Espírito de Deus, irmão, que está em você. João diz que Deus, o Pai, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, Deus procura pessoas que adorem em espírito e em verdade. Nosso relacionamento com o Pai é pelo espírito, não é pelo natural, não é pela alma, não é pelos sentimentos, não é pela emoção. É por causa do teu espírito. Ele é espírito, se relaciona conosco por meio do espírito. Oh, aleluia! Discernir, irmão, espiritualmente, não significa ser crítico das pessoas. Eu falei isso. Significa enxergar realidades pela perspectiva de Deus. Enxergar pela perspectiva de Deus. O homem espiritual pergunta: o que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo? O que a palavra ensina? É isso que o homem espiritual faz. Irmão, quando os crentes de Bereia ouviam Paulo ministrar, não era porque era Paulo que estava ministrando aquilo que eu acabei de falar. Não é porque é fulano, ciclano, não sei quantos seguidores, não sei quantas visualizações, é confiável, tudo bem, está tudo certo. Mas não é por causa disso que agora eu vou desconsiderar a palavra. Mas os crentes de Bereia, a Bíblia diz que quando Paulo ministrava, meu irmão, eles iam conferir se o que Paulo estava dizendo era a verdade. Então, esse é uma característica do homem ou da pessoa espiritual. Sabe por que muitas pessoas padecem hoje no corpo de Cristo, irmão? Eu estou falando coisas aqui, vocês têm o poder de julgar o que está sendo falado. Pela palavra. Se eu falar alguma coisa fora da palavra, você tem liberdade de chegar no final. Pastor, eu queria conversar com você. Isso aqui que você falou, não é assim que a Bíblia diz. Era o que os crentes de Bereia faziam. Agora, o grande problema nos nossos dias hoje é porque as pessoas que não andam no modo espiritual, elas andam no modo natural, elas têm quem está aqui como a quarta pessoa da Trindade. Aí elas não querem, porque considerar alguém, né, espiritual demais, elas não querem julgar. E se você não lê a Bíblia, aí é que você se torna um alvo fácil. Quantas pessoas perecem, irmão? Porque líderes dizem, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. E as pessoas se submetem a um julgo como esse. As coisas não acontecem na sua vida, mas elas têm aquele que está aqui pregando como se fosse o homem de Deus, o ungido de Deus. Mas, irmão, sendo ungido de Deus ou não sendo ungido de Deus, tudo que nós falamos, você tem a liberdade de julgar pela palavra. Não é pelo que você acha. Não é pelo que você pensa, mas pela palavra de Deus. Estão comigo? Eu não quero enganar ninguém, eu não tenho a pretensão de enganar ninguém. Eu não quero usar a palavra de Deus para falar coisas erradas, para ensinar coisas erradas, ou para conduzir um povo a fazer coisas erradas. É responsabilidade. Irmão, pregar a palavra de Deus não é um status, é responsabilidade. Só quem prega é que sabe a responsabilidade que tem. Porque você não está falando qualquer palavra, você está falando a palavra de Deus. E nós daremos conta de tudo aquilo que falamos. Do certo e do errado.
Então, existe uma responsabilidade quando nós ensinamos, quando nós passamos alguma coisa para alguém. E quando nós temos esse filtro, isso, meu irmão, é uma característica de quem é espiritual. Você não é obrigado, nós não somos obrigados a engolir ou a ouvir qualquer coisa. Nós somos educados, respeitamos. Mas nós temos a responsabilidade, irmão, como pessoas espirituais, de discernirmos se é de Deus, se é do homem, se a palavra é a palavra de Deus, ou se é só um rudimento humano, um achismo. O homem espiritual, ele julga tudo isso. Paulo estava tentando explicar para aqueles que estavam criticando ele como uma pessoa que ensinava a palavra. Ele estava defendendo o caráter da sua pregação. Ele estava falando com pessoas naturais, carnais. Estão comigo? O homem espiritual, ele não vive governado pelas circunstâncias. O homem natural, o homem espiritual, ele vive governado pela palavra. O homem espiritual não é guiado pelas as emoções, por, sentimentos. Não, ele é guiado pela palavra, pelo Espírito. É por isso que eu bato sempre na tecla. Meu irmão, você precisa ler a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa ler a palavra porque é a palavra que vai fortalecer o nosso espírito. É o alimento que tem para o nosso espírito, é a palavra. É Deus se revelando para nós e revelando aquilo que somos nele, aquilo que temos nele e aquilo que podemos nele. Tem pessoas buscando a sua identidade de outrora. Ele vai falar da identidade de outrora. A Bíblia fala de quem nós éramos. Mas eu não tenho que me apegar com aquilo que eu era, eu tenho que me apegar naquilo que ele me tornou. Eu tenho que ficar apegado naquilo que ele me tornou. Não faz sentido eu exaltar a velha criatura. Se toda a vida eu chegasse aqui e pregasse, rapaz, eu não valia uma cibalena. Meu irmão, prestava para nada. Aí no culto seguinte, rapaz, eu era assim, eu era assado, eu não valia o que o gato enterra. Aí no domingo depois eu estava falando só isso, só exaltando o velho homem. Não, meu irmão, a gente tem que exaltar o que ele fez. Eu era, e olhem quem ele me tornou. É assim que a gente tem. Isso é o homem espiritual discernindo todas as coisas. Diga, todas as coisas. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Esse discernimento, irmão, espiritual que nós precisamos ter, ele é necessário para várias esferas da nossa vida. O espiritual discerne todas as coisas. Mas não pode ser discernido pelo natural. Mas ele discerne todas as coisas. Nas nossas decisões, o espiritual ele vai discernir, dizer a direção que você tem que tomar. Eu já tomei decisões pela minha carne, já tomei decisões pela minha alma. Irmão, foi só prejuízo. Só trouxe prejuízo. Por quê? Porque o natural não discerne bem. O natural ele vai agir de acordo com as emoções, de acordo com aquilo que ele está sentindo. Mas como eu disse, o espiritual não precisa sentir nada. O homem espiritual, ele vai discernir nos relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, eu falo relacionamentos de forma geral. Seja um relacionamento que a pessoa está tendo de forma conjugal, namoro, ou no relacionamento no âmbito de pessoas, de associação. Eu já dei conselho para pessoas, sendo espiritual, não faz isso, não vai por esse lado, não se associa, não vai dar certo, você é de Deus, aí não é de Deus. Mas quem já ouviu aquela história, não, mas eu vou trazer para Jesus. Já ouviu isso? Mas quando você vive no natural, meu irmão, quando você vive no modo
carnal, é mais fácil quem está lá te arrastar do que você trazer para cá. Se você anda no botão do espiritual ligado, você discerne. Não, aí é furada, aí é barca furada dentro, não. Mas se você for pela performance, né, se você for pela beleza, se você for, né, pelas palavras lindas. Estão comigo? Então, nos relacionamentos também, o espiritual discerne bem. Na família, o espiritual discerne bem. No espiritual, na família, no ministério, o homem espiritual discerne bem. No tocante ao chamado, ele discerne bem. Ele diz, rapaz, sua vocação é X. Ele diz, entra nisso, vai por aqui. Estão comigo, irmãos? Na doutrina, o espiritual vai discernir bem. Nas oportunidades, o espiritual vai discernir bem. Às vezes tem oportunidade que bate na nossa porta, que brota, parece que aquela oportunidade é a única da vida. E aí o espírito não entra, não vai, mas você no começo até questiona, como assim, Senhor? Aqui é a oportunidade da vida. Às vezes a oportunidade que é da vida te afasta de Deus. O espiritual discerne bem nas oportunidades. Às vezes você vai perder coisas que, para quem está no natural, esse bicho é doido, mas dispensou uma oportunidade dessa. Deixa eu passar. Ah, se fosse eu. Aí eu digo, ainda bem que não é. Estão comigo? Deixa eu acelerar. Vivemos dias, irmão, nós vivemos dias de muita informação. É muita informação que nós recebemos diariamente. Eu fico impressionado com esse negócio de algoritmo, macho. É um negócio sério. Tu passa 3 segundos num negócio, daqui a pouco tu é metralhado com assuntos daquele negócio. Eu fico querendo, como é que pode, macho? Prende. Se o cara está no natural, ele fica preso naquilo. Mas se você está no espiritual, você percebe. Eu não vou ficar vendo isso aqui não, porque ele vai já mandar outro. E eu estou falando de conteúdo proibido não é isso que eu estou dizendo não. Conteúdo adulto não é isso. Eu sei que tem até isso, também tem. Mas não é isso que eu estou falando, é qualquer coisa que tu vê ali. Se tu vê sobre culinária, passa 3 segundos, o cara manda outro negócio. Se tu vê de saúde, daqui a 3... Se tu vê que o negócio de qualquer coisa que tu vê, manda. Estão comigo? Eu fui ver sobre implante capilar, os caras estão implante capilar. Eu vai pra lá, eu estou querendo, mas também não é assim não. Não para de mandar, rapaz, mas é impressionante. Eu fico assim, besta, como a internet ela consegue manipular as pessoas. Sabe, roubar o tempo das pessoas. E se a gente não estiver conectado, a gente se prende aqui, irmão. Eu conheço pessoas que passam o dia todinho só no Reels. Não faz nada, só isso. Por quê? Dominado pelo natural. Consegue ver aquilo ali, é legal, aí daqui a pouco bota outra coisa. Nós temos a mente de Cristo, irmão. Foi Paulo que disse, ele disse assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu? Aí ele mesmo responde, mas nós, quem? Ele está falando da igreja, mas ele está falando de quem? De quem é espiritual. De quem é espiritual, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Nós, que discernirmos bem pelo Espírito, temos a mente de Cristo. Estão comigo? Esta é uma das maiores declarações do apóstolo Paulo. Ter a mente de Cristo, escute agora o que eu vou lhe dizer. Ter a mente de Cristo, irmão, não significa possuir toda a sua onisciência. Alô? Ter a mente de Cristo não é você se gabar, se exaltar. Eu tenho a mente de Cristo. Eu já vi gente fazer isso.
Como se ele fosse uma pessoa da Trindade mesmo. Tenho onisciência. Sei tudo. Conheço tudo. Não é disso que o texto está dizendo. Quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, ele não está dizendo que você é onisciente. Significa aprender a pensar como Ele e a agir como Ele. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa. É isso. Não é ser onisciente como Deus é onisciente. Estão comigo? Mas é aprender a pensar como Ele pensa, aprender a olhar como Ele olha, aprender a amar como Ele ama, aprender a perdoar como Ele perdoa, responder como Ele responderia. Mestre, a lei diz que foi apanhado em flagrante adultério. A lei diz que tem que apedrejar, quase obrigando a Jesus. Joga uma. Aí Jesus olha, conhece a lei mosaica, mas ele conhece a lei do amor. E a lei do amor não fere a lei de Moisés. A lei do amor está na lei de Moisés. Estão comigo? Então ele vai pela lei do amor. É assim que nós temos que agir, irmão. Não é pela lei que passa a foice e o facão. É a lei que traz o azeite, que cura a ferida. É agir como ele age, pensar como ele pensa, perdoar como ele perdoa. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais a nossa mente é renovada. O próprio Paulo diz, olha, nós não podemos trazer a nossa mente para o molde desse mundo, como eles pensam, como eles agem, como eles se comportam. É natural, é carnal, é prejudicial. Não, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque a alma ainda não foi alcançada plenamente, irmão. Todo dia é informação que chega. Mas o que vai, irmão, frear as informações que chegam? A informação da palavra, a revelação da palavra, o assunto da palavra, o ensinamento da palavra vai estancar as informações que chegam. Estão comigo? É isso. É isso que tem que acontecer. Aleluia. E outra coisa, irmão, para nós concluirmos. Em Romanos, no capítulo 8, eu queria que você colocasse na tela, 8, no versículo 14. A jarrazinha aqui, olha, menino. Eu foi certo, viu aqui? Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por que ele está dizendo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito, porque tem pessoas que não é guiado pelo Espírito, irmão. E isso é uma forma de discernir, né, não, Carlos? É uma forma de discernir quem é filho e quem não é filho. Quem é filho sempre vai ser guiado pelo Espírito de Deus. E ele reafirma, esses são os filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Aí o 16 ele fecha. Ele vai trazer para você não ter dúvida nenhuma. Porque, irmão, o próprio Espírito. Qual o Espírito, irmão? O Espírito de Deus. É o próprio Deus, pelo Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem que ter essa consciência de que você não pode viver mais no natural. Você não pode ser mais uma pessoa onde a tua alma, as tuas emoções, aquilo que tu está sentindo vem dominar a tua vida. Não, irmão. É o Espírito de Deus que te guia. É o Espírito natural que sobressai. Oh, aleluia. Tenha
consciência, não tenha dúvida, você é filho de Deus. Não é o pastor que está dizendo, é o próprio Espírito que nos convence de que somos filhos. Quando alguém disser para você que você não é, manda ele ler Romanos 8, do 14 ao 16. Rapaz, eu não sei de quem tu é filho, mas eu sei de quem eu sou. Olha, lê isso aqui. Eu sei que meus pais biológicos estão ali, né? Deles, eu não estou ignorando meus pais, não. Amém? Glória a Deus. Amém. Então você precisa ter esse entendimento, irmão, de que você, aleluia, não é um ser natural, mas um ser espiritual, guiado plenamente pelo Espírito de Deus. Não é mais tempo de nós fazermos coisa como se fôssemos criança. Não é mais tempo de andarmos como se fôssemos ovelhas desgarradas. Não é mais tempo de andarmos em atrito, em confusão, em contenda, sem andar em amor. Não, meu irmão, isso era quando você não conhecia Jesus. Hoje você é filho de Deus, precisa andar como Cristo andou. Nós temos a mente de Cristo. Não é mente de confusão, não é mente de atrito, é mente de amor, é mente de crescimento, é mente de avanço, é mente de estabelecer o reino de Deus, é mente de pregar o evangelho, é mente de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, é mente, irmão, de entender que nós estamos inseridos no reino de Deus, fortes, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você não é mais qualquer um. A pergunta que eu queria fazer, para chamar o Cleiton, ele vai celebrar hoje a ceia, glória a Deus, ele vai conduzir. Mas a pergunta que eu queria fazer, mais uma vez, é: quem está governando a nossa mente? O homem natural ou o Espírito Santo? Você não foi chamado para viver tentando se tornar filho. Você é filho. Você estava tentando se tornar quando você não conhecia Jesus. Mas alguém pregou o evangelho. Alguém fez um apelo para você, acredito eu. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus. Aí você se animou e foi. Aí foi a condição. Quando você reconheceu, se arrependeu dos teus pecados. E você reconheceu Jesus como Salvador. Você foi inserido na família de Deus. Agora você é filho por direito, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Amém. Então você é filho, você não vai ser, você já é filho de Deus. Amém. Agora você precisa viver como filho. Você não foi chamado para pensar como o mundo pensa. Pense como Cristo, ame como Cristo, perdoe como Cristo, discirna como Cristo, viva guiado pelo Espírito de Deus. O homem natural interpreta a vida pelo que ele vê, o homem espiritual interpreta a vida pelo que Deus diz. A maturidade espiritual começa quando compreendemos quem somos em Cristo. Não somos guiados para nos tornarmos, somos guiados porque somos filhos. Nós não estamos sendo guiados para se tornar, nós estamos sendo guiados porque nós já somos filhos. Que revelação! Aleluia! E quando você alimenta o seu espírito, irmão, a sua carne é enfraquecida. O Espírito Santo não veio apenas visitar a igreja, ele veio formar Cristo em nós. A consciência da nossa filiação determina a maneira em como nós enfrentaremos a vida. Amém? Meu irmão, eu não sei se tem aqui, antes da ceia, se existe alguém aqui na condição de ainda não ter entregue a sua vida para Jesus. Ou se você está... Levanta a mão não, Felipe, tu é de Jesus, cara. Estou brincando. Então, assim, eu não sei se você está aqui essa noite, mas que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Você pode se tornar filho hoje. Você pode, se você ainda anda num campo natural, você pode, a partir de hoje, andar no espiritual. Quem decide é você. Deus não pode decidir aquilo que só você decide. Não podemos colocar na conta de Deus. Deus pode tudo. Deus controla tudo. Mentira de Satanás. E calma aí, eu não estou aqui dizendo que Deus não tem poder. Eu estou dizendo que Deus não fere aquilo que Ele estabelece, irmão. Ele não vai ferir os princípios que Ele estabeleceu. Amém? Tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, deseja fazer isso essa noite?
todo mundo santo, todo mundo... Como é ser, irmão? Eu vou deixar para fazer um apelo do batismo no Espírito Santo no final. Ok? Se alguém quiser ser batizado no Espírito Santo no final, eu quero que você me dê um sinal. E eu quero dizer algo para você também. Se você está com alguma enfermidade aqui, no momento em que você estiver tomando essa ceia do Senhor, você pode receber cura. Em nome de Jesus, eu creio assim. Amém? Tá online, né? Nós já temos orado por ela muito, por cura. E eu aprendi uma coisa, que quando nós oramos, crendo que a vontade de Deus é que seja curado, eu acredito nisso. E uma vez que eu acredito, está feito, está ligado. Quando eu oro novamente, foi assim nós aprendemos. Quando eu oro novamente por aquilo, é como se eu cancelasse aquela oração e fizesse uma nova, porque aquela eu não acreditei. E aí, se eu orar novamente por aquilo, eu cancelo. E eu cancelo, e eu cancelo. Então nós vamos render graça por aquilo que já é seu. Vamos render graça por aquilo que já foi alcançado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graça. Nós acreditamos, já faz algum tempo, que a nossa irmã é curada e sarada. E é assim que eu afirmo a nossa confissão.